Eu quero convidar você a ler comigo o livro de Atos, capítulo 10, capítulo 9. Atos, capítulo 9. Nós leremos do versículo 20 até o versículo 30. Atos, capítulo 10, capítulo 9, do versículo 20 ao versículo 30. E eu quero estudar com os irmãos e irmãs nessa manhã, pensando Paulo, a transformação. Vamos ver como se deu, que processo Deus realizou na história deste homem a partir deste encontro pessoal com o ressurreto. Atos 9, de 20 a 30, diz-nos a palavra. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Eu quero ver com vocês essa manhã 4 aspectos desta transformação realizada, operada na vida do apóstolo Paulo, na vida de Saulo, neste encontro da graça de Deus, neste movimento do Espírito Santo, quando ele se encontra face a face, a caminho de Damasco, com o Cristo ressurreto. Em primeiro lugar, Paulo ou Saulo sai de perseguidor a perseguido. A história da conversão de Paulo em Atos 9 começa com ele, com um mandato oficial do sumo sacerdote para prender cristãos fugitivos e termina com a sua partida de Jerusalém como fugitivo cristão. Veja aqui, contrassenso. Ele sai de Jerusalém com cartas para prender cristãos fugitivos. E seu processo de conversão termina também em Jerusalém, agora como cristão que está fugindo. Saulo, o perseguidor, tornou-se Paulo, o perseguido. De Damasco foi para a Arábia e depois retornou a Damasco. Ele não se apressou a ir a Jerusalém para encontrar-se com os apóstolos, porque o próprio Jesus, e não os apóstolos, o havia designado para o apostolado. Sua trajetória de conversão, até o momento em que é chamado para a Antioquia da Síria, onde sairá como missionário, começa dessa forma.
conversão no caminho de Damasco, no capítulo 1 do capítulo 9, breve estada em Damasco, versículo 19, isolamento na Arábia, retorno a Damasco por algum tempo, fuga para Jerusalém, encontro com os apóstolos e partida para a Síria e a Cilícia, Tarso. E ao todo, esse período todo desse percurso foram 14 anos. 14 anos. É importante nós compreendermos que Paulo, tão logo foi convertido, ele começou a pregar o Evangelho. Mas ele sofreu resistência muito ferrenha tanto da igreja quanto também dos judeus. Pouco tempo ele pôde pregar o Evangelho. Ele começou em Damasco, depois ele foi para Jerusalém. E esse processo de início do seu ministério foi muito curto. E então ele saiu fugido de Damasco e foi para Jerusalém, e Jerusalém saiu fugido também, e aí então ele foi para a Síria, que a capital é Damasco, é Tarso. E lá então ele ficou mais de 10 anos. Então nós entendemos que da conversão dele, de todo esse processo que demorou mais ou menos 3 anos, ele ficou ainda mais 11 anos sem revelar, sem mostrar a cara, sem estar iniciando formalmente o seu ministério. Apenas quando ele vai para Antioquia, é que lá então ele é enviado como missionário, que ele faz 3 grandes viagens missionárias. É muito importante nós olharmos e concebermos que da conversão houve um período de preparo. Houve um período de reavaliação, de reposicionamento, de reconstrução. E então ele assume o ministério com toda a sua capacidade. Depois da sua conversão, Paulo enfrentou muitas perseguições. Foi perseguido em Damasco, rejeitado em Jerusalém, esquecido em Tarso, apedrejado em Listra, preso e açoitado em Filipos, escorraçado de Tessalônica e Bereia, chamado de tagarela em Atenas e de impostor em Corinto. Ele enfrentou feras em Éfeso, foi preso em Jerusalém e acusado em Cesareia. Enfrentou um naufrágio no caminho de Roma e foi picado por uma víbora na ilha de Malta. Chegou a Roma preso e mais tarde foi decapitado pela guilhotina romana. Este homem trouxe no seu próprio corpo as marcas de Cristo, as marcas do Evangelho. Mas em momento algum perdeu a alegria, perdeu o entusiasmo, perdeu a esperança, porque ele disse: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, segundo ele escrevendo aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 17. Em segundo lugar, de agente de morte a pregador do Evangelho. Paulo tornou-se embaixador de Cristo e pregador do Evangelho, vigoroso, imediatamente após a sua conversão. O testemunho de Paulo foi cristocêntrico. Ele pregava sobre Cristo, o Filho de Deus. Ele pregou na sinagoga de Damasco, afirmando que Jesus é o Filho de Deus, e mais tarde, demonstrando que Jesus é o Cristo. Matthew Henry vai dizer que Paulo se tornou notável não só no púlpito, mas também nas escolas, e se mostrou sobrenaturalmente habilitado para pregar, manter e defender a verdade quando a pregava. Ele defendia veementemente o que ele chamava de seu evangelho. John Stott diz que testemunho não é sinônimo de autobiografia. Testemunhar é falar de Cristo. A nossa experiência pode ilustrar, mas nunca deve dominar o nosso testemunho, porque o nosso testemunho deve ser parecido com o do apóstolo Paulo. É Cristo em nós, esperança da glória. Deus mesmo escolheu Paulo para levar o evangelho aos gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. E de acordo com Justo Gonzalez, todas as grandes figuras da história da igreja receberam chamados específicos de Deus e responderam. Saulo recebeu esse convite a caminho de Damasco, Agostinho no jardim de Milão, Lutero estudando a epístola aos Romanos, e Wesley recebeu esse convite em Aldersgate. A igreja é marcada pela ação direta do Espírito Santo na vida de santos e santas, que os tira da sua condição, do seu conforto, da sua zona de conforto, e os coloca numa estrada estreita do caminho do Evangelho. Paulo pregou a tempo
E Paulo pregou também a fora de tempo, em prisão e em liberdade, com saúde ou doente, pregou nos lares, pregou nas sinagogas, pregou nos templos, pregou nas ruas, pregou nas praças, pregou na praia, pregou no navio, nos salões do governo, nas escolas, pregou com senso de urgência, com lágrimas e no poder do Espírito Santo. Esse homem falou poderosamente do Evangelho de Cristo Jesus. E no poder do Espírito Santo, muitos converteram-se a ele, ao Evangelho. Aonde Paulo chegava, os corações eram impactados com o Evangelho. Ele pregava usando não apenas palavras de sabedoria, mas como demonstração do Espírito e de poder do Evangelho. Ô meu irmão, ô minha irmã, quando nós pensamos o que Deus faz na vida da igreja, tornando um homem que era perseguidor da igreja, e agora pregador eloquente do Evangelho. O seu filho tem esperança, o teu cônjuge tem esperança, o teu neto tem esperança. O que Deus pode fazer na vida de homens e mulheres, quando o Espírito Santo move as entranhas, quando a graça de Cristo sacode a vida, tudo muda, tudo transforma, porque o Evangelho é o poder de Deus. Em terceiro lugar, ele passa de devastador da igreja a plantador de igrejas. Paulo foi o maior evangelista, o maior missionário, o maior pastor, o maior pregador e maior teólogo e plantador da igreja da história do cristianismo. Ele iniciou igrejas na região da Galácia, na Europa e também na Ásia. Não apenas fundou igrejas, mas pastoreou com intenso zelo e dedicado e profundo amor, e um grande senso de responsabilidade. Esse homem foi zeloso, ele foi cioso no cuidado das coisas de Deus, do povo de Deus. Pesava sobre ele a preocupação com todas as igrejas por onde ele passava. E em quarto e último lugar, de recebedor de cartas para prender e matar, a escritor de cartas para abençoar. Como nós lemos, ele recebeu cartas para ir a Damasco prender cristãos, mas agora ele começa a escrever cartas para abençoar. Como perseguidor e exterminador de cristãos, Paulo pedia cartas para prender, para amarrar e matar os crentes. Mas depois de convertido, ele escreveu cartas para abençoar. Paulo foi o maior escritor do Antigo Testamento. Redigiu 13 epístolas. Suas cartas são conhecidas mundialmente e têm sido alimento diário para milhões e milhões de crentes em todos os tempos, o tempo todo. São luzeiros que brilham, são pão que alimenta, são água que mata a sede, são verdades inspiradas pelo Espírito Santo que ensinam, que exortam e levam pessoas a Cristo todos os dias. Este é o Saulo que Deus o fez Paulo, de perseguidor a perseguido, de recebedor de cartas terríveis a escritor de cartas abençoadoras, de perseguidor de igrejas a plantador de igrejas. Eu quero concluir a minha fala nessa manhã rapidamente falando de dois personagens que foram fundamentais para introduzir esse apóstolo no seio da igreja. O primeiro foi Ananias. Ananias, um judeu dedicado, amoroso, atento à obra de Deus, atento à oração. Deus falando com Paulo, com Saulo, falou também com Ananias. E Ananias então foi o homem que Deus separou da igreja para acolher Paulo, introduzir Paulo dentro da igreja de Damasco. Esse cuidado, esse afeto, essa acolhida, esse olhar amoroso, esse olhar de fé, desprendido, fez toda a diferença na obra de Deus, na vida do apóstolo Paulo. E depois Barnabé em Jerusalém, quando Paulo chega a Jerusalém, ele não é bem recebido,
ele encontra muita dificuldade para estar entre os cristãos, entre os crentes, ele vai à sinagoga e é rejeitado. Então, uma vez mais, Deus levanta um homem, Barnabé. Este homem pega Paulo pelos braços, pelas mãos, e o leva, e o apresenta, e o conduz para o seio da igreja. Quero dizer para você nesta manhã, meu irmão, minha irmã, que nós temos chances, nós temos esperança. A nossa igreja está sempre de portas abertas. A nossa igreja está sempre de portas abertas. Há de requerer de cada um de nós esse senso de zelo, de amor, de cuidado, de sensibilidade com a obra do Espírito Santo, para que Deus realmente concretize na vida dos seus discípulos e discípulas aquilo que Ele há de realizar, que seja através de nós, que seja através da tua vida, que seja através do teu amor, do teu cuidado, do zelo, da atenção, na acolhida, no abraço, na recepção, para que essas pessoas que Deus está transformando, possa trazer-nos profundas alegrias em ver o poder de Deus agindo e transformando vidas. Quero dizer para você que para o próximo ano nós estamos colocando como tema para a nossa igreja, uma igreja crescendo e avançando. Esse é o tema da igreja, crescendo e avançando. Crescendo em vários aspectos, crescendo no amor, crescendo na adoração, crescendo na comunhão, crescendo no serviço, crescendo na missão e avançando para a obra missionária, em todos os recantos para onde o Senhor nos enviar, através de recursos financeiros, através de missionários, através de famílias, através de plantação de igrejas, através de obreiros, através de você e de mim. Deus está nos chamando para continuarmos crescendo e avançando pelo Evangelho, no Evangelho, para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.